Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos novamente aqui no canal para fazer mais uma correção do concurso da Prefeitura de Barra dos Coqueiros. Já estamos indo aí para a quarta prova, foram duas de raciocínio lógico, uma de português de ensino fundamental, e hoje vamos corrigir a prova de nível médio. Mas antes de começar a correção, vou colocar a vinheta do canal e logo após começamos aí com a correção das questões. O texto 1. Esse aqui é o texto. Ele é um texto grande, né? Texto demorado. O CESP, tanto na prova de nível fundamental quanto nesta, colocou uns textos bem cansativos. Como os professores de português costumam falar, o CESP quer deixar você cansado. Então, quando forem fazer provas que possuem texto muito grandes, a recomendação é que você deixe para ler o texto depois, procure focar só nas questões de gramática, ou então que você comece por uma outra disciplina que você tem mais afinidade, né, que você não vai se sentir tão cansado. Quando começa a prova, você está naquela adrenalina ainda, está preocupado, está tenso, você lê o texto, às vezes você não entende, tem que ler de novo e já vai perdendo tempo. Então é melhor você já ter, né, normalizado para poder ler o texto. Esse texto agora, vocês que estão assistindo o vídeo, apertem o pause antes da correção, faço a leitura do texto, que aí eu já vou começar agora a correção das questões 1 e 2, ok? Não vou ler o texto aqui com vocês. Geralmente, numa prova de português, de língua portuguesa, vamos lá para a questão 1 e 2. Eu não costumo ler o texto, a não ser que eu procuro fazer as questões e, de repente, você consegue resolver todas as questões sem ler o texto todo. Agora, quando tem muita interpretação de texto, por exemplo, a questão 1, questão 2 e questão 3 dessa prova, ela é praticamente de interpretação de texto. Então você tem que realmente ter lido o texto. Então, se você aí já apertou o pause, já leu o texto e agora está continuando a correção, vamos lá. Questão 1. O tema central do texto, e aí está se referindo ao texto 1, é A. A criação de um novo segmento profissional. B. A possibilidade de educar pedestres e motoristas para o trânsito. C. A influência das ferramentas tecnológicas em várias atividades humanas, inclusive no tráfego. D. A substituição dos meios de comunicação tradicionais pelas tecnologias da informação e comunicação. E. A forma como se deve lidar com o trânsito nas grandes cidades brasileiras. Bom, revendo o texto 1, eu vou destacar os principais pontos que eu percebi durante a leitura. Ele começa falando: a tecnologia, especialmente a internet, exerce grande influência em vários segmentos do nosso dia a dia. Você já reparou que hoje assistimos a filmes e ouvimos músicas via computadores e celulares com sistema operacional? E aí ele fala, continua falando no texto, fala aqui do comércio eletrônico, também está ligado à internet, está ligado a esse primeiro parágrafo. Basta alguns cliques do mouse para você efetuar a compra. Então, nessa primeira parte aqui, introdutória do texto, ele falou basicamente sobre a internet. Depois, na maior parte do trânsito, ele falou do texto, ele falou do trânsito. O trânsito também é influenciado diariamente pelas novas tecnologias. Então, ele fala do trânsito, que é influenciado pelas novas tecnologias. Depois, ele fala novamente do trânsito, educação no trânsito. E aí, depois, ele fala que você perde preciosas
horas do dia, tá bom? Engarrafamentos. E aí fala do planejamento urbano, que tem a ver com trânsito também, e continua falando do trânsito, leis de trânsito. Tudo que ele fala nesse texto, se você leu ele com atenção, ele está falando agora com trânsito. E ao final ele fala, seja para a educação de pedestres e motoristas, seja para quem quer iniciar investimento no ramo automotivo, as ferramentas tecnológicas atuais estão aí para trazer mais facilidade. Portanto, se você é ou pretende se tornar um profissional que atua nesse segmento, deve sempre estar atualizado com as novidades tecnológicas criadas por essa área. Então, essa parte aqui, a segunda parte, eu vou destacar agora aqui de laranja, ele falou muitos itens, alguns tópicos diferentes, mas todos relacionados ao trânsito. Então, ele fez uma introdução falando da internet, depois ele falou sobre trânsito. Agora, para resolver essa questão 1, olha só, ele falou, questão 1, a criação de um novo segmento profissional? Não, o foco do texto ele não está falando de criação de segmento. Né? A gente percebe que ao ler o texto, ele não está falando que vai criar um segmento novo, algo desse tipo. Essa daqui, acho que ela está bem tranquila, não deixa a gente confuso. A possibilidade de educar pedestres e motoristas para o trânsito, ele fala do auxílio, mas não é o tema central. Ele fala do auxílio da educação com tecnologias na área do trânsito, tá? Mas vamos colocar aqui um tracinho aqui nessa da questão aqui. Ele fala disso daqui no texto. A influência das ferramentas tecnológicas em várias atividades humanas, inclusive no tráfego. Bom, influência das ferramentas tecnológicas em várias atividades humanas, aí ele tinha uma parte que ele falava de internet, inclusive no tráfego, que aí tem a ver com o trânsito. Essa daqui também é uma candidata aqui ao nosso texto. A substituição dos meios de comunicação tradicionais pelas tecnologias da informação e comunicação. Isso aqui não é o tema principal dele, falar de que está sendo substituído ou qualquer coisa desse tipo. Ele está falando que auxilia na parte de trânsito, fala que a internet modificou nossas vidas e agora a gente assiste filme pelo celular, mas não está falando que está substituindo as ferramentas tradicionais, né? Não chega a ser o tema central. Ele fala isso aqui um parágrafo no início, tá bom? Então, acho muito pouco para falar que é o tema principal do texto. A forma como se deve lidar com o trânsito nas grandes cidades brasileiras. Não, ele não está tratando como se deve lidar. Ele está falando o que está acontecendo hoje em dia com o trânsito. Então, é uma questão realmente de interpretação de texto. Essa daqui eu também marcaria como errado. Mas na hora de você decidir qual que é a questão certa, eu vou dar uma dica que nessa prova ficou bem evidente. Se você voltar lá no texto 1 e você reparar, e eu acho que isso aqui é importante, várias questões o pessoal deixa passar desapercebido. Depois, com o tempo, você vai fazendo prova, você sempre presta atenção nesse detalhe. Ó. Qual que é o tema da matéria? De onde eles tiraram esse tema? Olha só, qual que é o título da matéria? Vou circular aqui, ó, para você ver o que estava escrito aqui. Está pequenininho, mas dá para você reparar aqui, ó. Como a tecnologia influencia o trânsito. Olha que dica que ele deu só aqui de falar o título de onde ele pegou o texto. Como a tecnologia influencia o trânsito. Então, se você tinha dúvida do que esse texto falava, se era possibilidade de educar pedestres e motoristas para o trânsito, ou a influência das ferramentas tecnológicas, influência das tecnologias em várias atividades humanas, inclusive no tráfego, então aqui você deixa de lado qualquer dúvida e marca aqui que esse aqui é o tema central. Inclusive é o título da matéria. Olha, então questão 1, eu marcaria letra C. Olha, e aí a dica aqui, ó, é ler o título da matéria. De onde foi retirado, na verdade, né? Não só o título, mas de onde foi retirado. A fonte da matéria. A fonte. Isso aqui nos ajuda muito. Lembre-se nas próximas provas de estar verificando esse detalhe.
Questão 2. Conclui-se do texto que o habitante das grandes metrópoles não se preocupa com a perda de tempo. Questão 2. Conclui-se do texto que a gente acabou de ler, que o habitante das grandes metrópoles não se preocupa com a perda de tempo cotidiana. O habitante não se preocupa com a perda de tempo cotidiana. Tem algo que fala sobre o texto de perda de tempo. Vamos dar uma olhada lá no texto. Aqui está. Quem reside nas grandes cidades brasileiras sabe que é possível perder horas preciosas do dia em engarrafamentos intermináveis. Quem reside nas grandes cidades sabe disso. É possível perder horas. O fato é que quanto maior a cidade, melhor deve ser o planejamento urbano. O que ele está falando lá na questão 2? Os habitantes das grandes metrópoles não se preocupam com a perda de tempo cotidiana? Ele falou que a pessoa sabe que perde tempo, mas também não falou que se preocupa ou não preocupa. Quando você conclui-se do texto, tem que ser algo que esteja evidente. Você não pode também estar viajando, indo lá, imaginando que os habitantes realmente não se preocupam ou preocupam. Ele não fala nenhuma coisa nem outra. Na verdade, se a gente for pensar, o habitante se preocupa com a perda de tempo. Mas não é isso que ele está falando. Ele não falou isso. Nem que não, nem que sim. Essa questão aqui está fora. O planejamento do tráfego urbano ganha com a utilização dos dados precisos gerados pelas novas tecnologias. Então, lá no texto também fala algo sobre isso. E é logo em seguida aqui. Vamos lá. O fato é, quanto maior a cidade, melhor deve ser o planejamento urbano. Assim, algumas ferramentas da tecnologia podem dar uma mãozinha, controle de semáforos, por meio de sensores, que percebem a presença de veículos e regulam o funcionamento do semáforo conforme o fluxo de tráfego. Isso aqui é sensacional, né? Porque às vezes a gente fica no semáforo não tem ninguém vindo de nenhum lado, e aí ele fica muito tempo fechado, e aí essa tecnologia ela percebe se o trânsito está mais para um lado, mais para o outro, e demora mais de um tempo, não fica aquele tempo fixo sempre, né? Isso aqui realmente é sensacional. Mas então ele fala o seguinte, que o planejamento urbano merece, né, um melhor planejamento urbano as cidades maiores, e aí a tecnologia dá uma mãozinha. Na questão 2, ele fala: o planejamento do tráfego urbano ganha com a utilização dos dados precisos gerados pela tecnologia. Então, quando eu resolvi essa questão, antes mesmo de eu ler as demais, essa aqui eu coloquei como forte candidata. Eu dei um destaque aqui para ela. Ela é uma forte candidata. E se a gente reparar agora na letra C, D e E, a gente vai ver que elas ou desmentem, no texto é desmentido o que elas estão dizendo, ou, como na primeira letra A, está viajando. Quer ver? O comércio eletrônico substituirá as formas tradicionais de compra e venda, eliminando as lojas físicas. Gente, isso aqui pode ser até uma verdade futuramente, pode realmente acontecer. Agora, nessa época que a gente está vivendo, de pandemia, você vê que quase ninguém ia realmente nas lojas físicas, as lojas nem abriam, na verdade, né? Então substituiu bastante aí as formas tradicionais de compra e venda. Pode ser até que seja verdade, mas no texto, você achou algum lugar que mostrou isso aqui para você? Lembre-se, quando você está resolvendo uma prova, faça assim, conclui-se do texto. Então você tem que achar uma verdade que o texto está dizendo. Parece muito com raciocínio lógico. Então vamos lá no texto. Onde que falava mesmo? Era no início, falava sobre internet. Aí ele fala uma parte aqui, ó, sobre comércio eletrônico. Esses exemplos são só alguns que sofrem influências das novas tecnologias de informação e comunicação e que refletem no modo como consumimos entretenimento. A praticidade que as lojas virtuais oferecem para quem quer adquirir um produto é outro exemplo. Graças ao comércio eletrônico, basta alguns cliques do mouse para você efetuar a compra. Beleza, ele está falando alguma coisa que está substituindo, que a loja física deixou de existir,
que vai substituir, que deixou de substituir? Não. Então, a gente não pode viajar na maionese, né, ficar pensando, não, mas isso aqui é verdade, mas no texto não fala nada disso. Essa questão aqui está fora. Planejamento eficiente de tarefas cotidianas prescinde do uso das ferramentas das tecnologias da informação e comunicação? Bom, quem já fez prova do SESC, principalmente de direito, deve estar careca já de ver esse termo aqui, ó, a palavra prescinde. Mas quem nunca viu, está se deparando pela primeira vez, tem que ficar atento porque é uma palavra que o CESP adora, só para confundir a sua cabeça. Você pensa que prescinde, pode pensar que é, nossa, realmente precisa mesmo. Mas na verdade aqui a palavra significa dispensa. Prescinde significa dispensa, é um vocabulário aí que você tem que saber. O planejamento eficiente de tarefas cotidianas dispensa o uso das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação? Você planejar eficientemente dispensa? Não, está errado. Então, aqui o segredo era saber a palavra prescinde, que é um peguinha que o CESP usa muito e com muita frequência para te fazer errar uma questão. Letra E. O acesso tecnológico a conteúdos sobre educação para o trânsito gera condutores e usuários pouco qualificados? Aí, primeiro, ele fala sobre educação no trânsito, fala no texto. Fala aqui, ó. Graças a programas de computador avançados, aqui na linha 16, a educação no trânsito passou por alguns avanços, como, por exemplo, a criação de sistema de escola online, que traz controle de frequência, grade de conteúdo e disponibilidade de atividades e tarefas para alunos. Há também simuladores que atuam para aperfeiçoar a prática dos alunos na direção de um veículo. Então ele fala que, né, tem essa tecnologia. Aí aqui fala, o acesso a conteúdo sobre educação para o trânsito gera condutores e usuários pouco qualificados? Na verdade, ele fala até o contrário lá, porque ele fala o seguinte, não são pouco, não é pouco qualificados, ele não dá tanta ênfase nesse assunto, ele fala que tem a tecnologia, mas ele fala, a partir do momento que ele fala aqui, ó, que os simuladores atuam para aperfeiçoar é o quê? É melhorar a prática dos alunos. Então, na verdade, ajuda a melhorar. E aqui ele fala justamente o contrário, gera condutores usuários pouco qualificados. Não, qualifica, né, ajuda a qualificar, não fala nem se é muito ou pouco, mas fala que ajuda. Então essa questão aqui também está errada. Então, essa questão número 2 é uma questão tranquila, porque ficou muito evidente que é a letra B. As outras são coisas que a gente tem que pensar além. Questões 3 e 4. Questão 3. Infere-se do texto 1, que é a internet. Reparem que aqui, nessa questão, ele está falando de internet. Né? Parou um pouquinho de falar de trânsito e está falando de internet, de tecnologias de trânsito. Então, lá no texto, eu até fiz uma divisão aqui. A internet, ele focou um pouquinho aqui no início. Depois ele falou basicamente sobre tecnologias no trânsito. Então, o nosso foco para essa questão é nesse primeiro parágrafo aqui. Ó. Primeiro parágrafo. Tem vários períodos aqui e o foco é aqui. Então, vamos voltar para a questão. Infere-se que a internet alterou noções de tempo e distância, afastou os clientes dos fornecedores de serviços, substituiu as interações pessoais, mecanizou o contato humano, incentivou relações breves entre as pessoas? Ó, primeiro, tem essa questão, tem muita letra aqui que está dizendo a mesma coisa. Então, ia ter, se uma questão que eu marcasse certa, eu ia ter umas duas certas, porque aqui são praticamente sinônimos. Tá? Então, você tem que prestar atenção nisso. Quando você vê questões falando a mesma coisa, você já elimina as duas. Eles não vão colocar uma prova com duas respostas possíveis. Por exemplo, substituiu as interações pessoais. Ó, mecanizou o contato humano.
Isso aqui é quase a mesma coisa. Transformou o que era contato humano em mecânico e substituiu o que era pessoal. Essas duas aqui, uma elimina a outra porque as duas estão dizendo a mesma coisa. Se você escolher uma, a outra é praticamente a mesma coisa. Mas o que chama mais atenção nessa questão é o que eu falei na questão 2. Você não pode ir além da imaginação. Você não pode ficar imaginando que o texto não falou. Pode ser até verdade? Pode, mas o texto não falou isso. E aqui ele falou que afastou os clientes dos fornecedores e substituiu interações pessoais, mecanizou o contato humano e incentivou relações breves entre as pessoas. As pessoas fez um incentivo a isso. E o que fala no texto? A tecnologia, especialmente a internet, exerce grande influência em vários segmentos do nosso dia a dia. Você já reparou que hoje assistimos a filmes e ouvimos músicas via computadores e celulares com sistema operacional? Esses exemplos são só alguns que sofrem influência das novas tecnologias da informação e comunicação e que refletem no modo como consumimos entretenimento. Certo. Agora ele vai falar muito de consumo, que é o tópico da questão mesmo, da questão 2. A praticidade de que as lojas virtuais oferecem para quem quer adquirir um produto é outro exemplo. Graças ao comércio eletrônico, basta alguns cliques no mouse para você efetuar a compra. Ele não está falando que mecanizou nada, ele não está falando que substitui a interação de ninguém, ele não está falando que vai mandar ninguém para a rua, que vai demitir, ele não está dando ênfase nesse assunto. Tudo pode ser verdade, mas ele falou isso aqui no texto? Não falou. O que ele falou? Ele falou exatamente, eu deixei para ler por último, a letra A. Alterou noções de tempo e distância. Por que tempo? Porque hoje você, com poucos cliques do mouse, você compra algo na internet, que nem fala lá no texto. E distância, não importa onde é que esteja o produto, você chega pela internet, você compra, ele vai parar lá na sua casa. Então você não tem que também que se deslocar, sair da sua casa e ter que ir numa loja física, tirar seu carro da garagem, por mais perto que seja um shopping, uma loja perto da sua casa, você vai ter que se deslocar, vai perder seu tempo, vai gastar combustível, vai perder tempo. Então, o texto ele fala justamente sobre isso. Graças ao comércio eletrônico, bastam alguns cliques no mouse para você efetuar a compra. Então ele não está falou de citou isso aqui como sendo um exemplo, falou que era prático. O que é uma coisa prática? Que seja rápida, né? Que não te dê trabalho. Ok? Então, na letra, na questão 3, a letra correta é a letra A. E aqui a gente tem duas questões que são parecidas. Essa é muito parecida com essa e essa aqui é muito parecida com essa. Afastou os clientes dos fornecedores. Não afastou ninguém. O pessoal continua comprando. Incentivou relações prévias entre as pessoas, entre quem vende, quem compra. Então, assim, essas quatro aqui são basicamente em torno do mesmo assunto. Uma dica também que você tem que começar a observar na prova, vai eliminar o máximo de questões que você puder e ficar só entre uma ou duas para responder realmente o que é a verdade. Questão 4. No texto, a expressão dar uma mãozinha é. E aqui, gente, essa questão ela está um pouco tranquila, né? Dar uma mãozinha. Todo mundo sabe o que é dar uma mãozinha. Você não vai arrancar a sua mão e vai dar para a pessoa. Você vai fazer o quê? Ajudar a pessoa. Dá uma mãozinha aqui, me dá uma força, né? É ajudar. Agora, o que a gente vai ter que saber? Se é popular, literal, popular, figurado ou figurada. Bom, literal, quando a gente fala uma coisa literal, é que é o pé da letra. É justamente aquilo que eu falei que não era. Literal, você vai dar sua mão para a pessoa, você vai arrancar sua mão fora e vai dar para ela, isso é o literal. Quando você fala assim, ó, literalmente, a pessoa fez não sei o que literalmente, você tá falando assim, ao pé da letra, é aquilo mesmo. Então não é literal. Então essa daqui está fora. Certo? Agora, quando fala popular, dar uma mãozinha é uma expressão popular? É, né? Eu considero como popular. Você não fala assim, me ajuda aqui. Às vezes você fala, me dá uma mãozinha, mas é uma expressão popular, é um jeito de falar, dá uma mãozinha. Mas também é um sentido figurado. Porque o que é o figurado? É o contrário do literal.
Figurado quer dizer, você está dando a mãozinha para a pessoa? Não, você está... É um jeito de falar, é uma forma figurada, tá? Então, é uma figura de linguagem. Então, dar uma mãozinha. Então, qualquer uma das quatro aqui é possível. O que vai te ajudar a responder é qual que tem o significado de ajudar. Então, é popular e significa ajudar? Pronto, achei. Popular e significa ajudar. É popular e significa avaliar as próprias ações? Desde quando dá uma mãozinha, é avaliar as próprias ações? Passar de uma pessoa para outra, dar uma mãozinha? Não, isso aí é o passa-anel, né? Aquela brincadeira que tinha. Vou passar o anel de uma mão para outra. Não é dar uma mãozinha. Figurada. Significa adquirir uma habilidade específica? Não. Dar uma mãozinha é figurada, mas não significa isso. Então, tinha quatro opções aqui na primeira parte. Poderia ser tanto popular como figurada, tá certo? Mas o significado mesmo da palavra é ajudar. Tá aqui. Então, letra A. Não precisava... Estou explicando aí com detalhes, mas é uma questão rápida de se resolver. Questões 5 e 6. Questão 5. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do texto, a expressão em que poderia ser substituída por... Vamos localizar lá o em que na linha 35. Linha 35. Onde passam mais veículos de carga, horários em que determinada via apresenta maior fluxo de veículos. Então ele está falando aqui de uma série de facilidades, né, as análises de tráfego e tudo mais, e que é horários em que determinada via apresenta maior fluxo de veículos. Na questão 5, ele está falando que o em que poderia ser substituído por quê. Esse em que está lá, vou até repetir aqui, horários em que... Se eu colocasse aqui o porquê, horários por que veículos estão passando, não. Ele está falando, ele está se referindo aos horários, mas o porquê ele não está concluindo nada, não está justificando nada. O porquê aqui não caberia, nem o pois, né? Não está chegando a nenhuma conclusão ou qualquer coisa do tipo, pois que não caberia. Onde? Horários onde, e aí tem um erro, na linguagem às vezes a gente usa muito isso, é uma forma pouco coloquial de usar, mas o onde não deve ser utilizado para se referir a outra coisa que não seja lugar. Aqui está se referindo ao quê? Horários, tempo, horários em que determinada via apresenta maior fluxo. E aí a gente se pega, às vezes, falando, usando o termo onde para alguma coisa que não é lugar. Então, essa questão 5, o onde, está errado. A frase ficaria com um certo sentido? Ficaria. Horários onde... Né, a gente costuma até usar isso aqui de forma informal, às vezes. Mas o onde não pode ser utilizado porque ele é proibido usar nessas situações. E aí a gente vai ficar entre o na qual e o nos quais. Horários. Ficaria a frase assim: horários na qual determinada via apresenta maior fluxo de veículos, ou horários nos quais determinada via apresenta maior fluxo de veículos. Qual dos dois aí está correto? Gente, o qual ele sempre vai concordar com o antecedente. Então, quando você estiver usando o qual, você tem que ver assim, quem vem antes? Horários. Horários nos quais, tá? Você está vendo aqui, ó, que aqui tem um em que, e aí até ajuda a responder a questão, porque o na qual é o em mais o artigo definido. Outra coisa que o qual sempre pede, artigo definido. Isso é obrigatoriedade quando você usa o qual. Pelo qual, no qual. E aqui ele colocou em mais os. Então, ó, o em que estava aqui, ele aparece novamente aqui na nossa resposta. Qual que é o certo? E aí o certo é o qual vai concordar com o antecedente. Então a letra correta aqui é letra E. Tem que saber esse detalhe, certo? Para você também não usar o onde, que às vezes a gente pensa que o onde está correto, não tá?
E entre os dois você vai pegar o nos quais, porque tem que concordar com o antecedente. Certo? Questão 6. Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto se o termo portanto fosse substituído por A, conquanto, B, contanto, C, logo, D, no entanto, E, outro sim. Bom, olhando lá no texto, a linha 40, está lá no finalzinho. Portanto, se você é ou pretende se tornar um profissional que atua nesse segmento, deve sempre estar atualizado com as novidades tecnológicas criadas para essa área. Esse, portanto, ele está falando o quê? Portanto, se você é, ele está concluindo, né? Está no final do texto aqui fazendo uma conclusão. Portanto, se você é um profissional que atua nesse segmento, deve fazer isso, tá certo? E aí a gente tem nessa questão algumas conjunções que o CESP costuma querer confundir as pessoas, né, os concurseiros aí. Eles colocam o portanto, colocam o porquanto, nem está aí nessa questão, mas eles colocam também o porquanto, colocam também o conquanto, que está aí. Tudo que parece com anto, eles colocam para te confundir. Mas cada uma tem o seu significado. O portanto, ele indica conclusão. E ele pode ser substituído por logo, que é a resposta que tem aqui, a letra C. Então, nessa questão aqui, conhecendo os grupos de conjunções, é importante você conhecer qual grupo cada palavra faz parte, você responde sem nem ir lá no texto, porque do grupo do portanto é conclusivo, ele não pertence a outro grupo, e só poderia ser o logo. Quando você tem algumas conjunções que elas aparecem em mais de algum lugar, né? Por exemplo, o mas, ele pode ser adversativa, mas também pode ser aditiva. Mas existem alguns tipos de conjunção que ela só pode ser do grupo, e o portanto é um deles, ele só pode ser conclusivo. Então, procurando outra conjunção conclusiva, a gente só tem o logo. O porquanto, continuando aqui, é uma explicação, parece, mas não é, é pois, né? Você está fazendo uma explicação. O conquanto que caiu aqui na questão, o conquanto, ele é uma concessão, ele tem valor de embora. Embora, aí nós temos uma concessão. A concessão é como se fosse uma adversativa, é uma condição contrária, ok? Então, nessa questão número 6, você sabendo as regrinhas das conjunções, e você olhando lá no texto também, você vê que tem um sentido de portanto. Se você substituísse aqui por logo, logo, você ia perceber que cabe. E aí você, com certeza, poderia marcar. Logo, se você é um profissional que atua nesse segmento, deve sempre estar atualizado. Cabe o uso do logo. Então você não precisa nem conhecer muito as categorias das outras palavras, você conseguiria também matar substituindo o logo lá no texto. Ok? Então, vamos para as questões 7 e 8. Questões 7 e 8. Essas duas questões têm a ver com esse texto. Ah, isso aqui é texto? É, isso aqui é um gênero textual, né? E aí a questão é justamente sobre esse tipo de texto que caiu aqui. Temos aí um desenho, né? Os carros aqui, as pessoas estão aqui chateadas, esse aqui está chateado, esse aqui está chateado, tem outro aqui que está nervoso também, e esse aqui está todo sorridente falando: hoje o trânsito está tranquilo, dá até para navegar nas redes sociais. Ou seja, ele não está vendo nenhum carro à frente, mas é porque ele já, né, passou por cima de todos os carros e está aqui navegando, pensando que
E a pista está vazia. E aí nós temos a questão 7. Questão 7. Quanto ao gênero, o texto, que é essa imagem, pode ser corretamente classificado como meme, caricatura, charada, cartoon ou tirinha. Vou falar rapidamente aqui, até preparei aqui umas imagens para vocês, sobre esses tipos textuais, esses gêneros, né, na verdade. O primeiro que ele fala é o meme. O meme já é um gênero textual mais recente, digamos assim, da última década, né, quando começaram aí muito uso do computador, uso agora do celular, smartphones, que você pega imagens ou de pessoas famosas ou situações que se tornaram muito conhecidas, e aí você usa aquela expressão, aquela imagem e faz aí um tipo de comentário, uma brincadeira de uma determinada situação. Para ajudar a esclarecer um pouco a diferença entre cada gênero, eu procurei até umas imagens aqui para mostrar para vocês. O meme, essa situação que eu acabei de falar, né? E temos aqui alguns uns exemplos. Por exemplo, aqui o Chico Buarque, né, uma capa de um disco dele muito conhecida, e o pessoal usa para diversas brincadeiras, situações. Saiu o edital, aí ele todo sorridente. Vagas para cadastro de reserva. E aí ele todo tristonho aí, né? Outro meme. Imagens exclusivas de 2 organizadores da banca CESP. E aí aparece o Jigsaw, que é o bonequinho do Jogos Mortais, e o Chuck, né? Então, você vê, o meme geralmente ele pega o quê? Situações, imagens muito conhecidas, ou de personagens, ou de pessoas que viralizaram, e aí são N situações, mas é algo mais recente. Então, o meme, aqui a gente descarta, não é o caso aqui desse texto. Caricatura é você pegar, né, alguma pessoa conhecida, famosa, ou até mesmo você aí, às vezes você está diversas vezes aqui em Brasília, você está no barzinho, vem uma pessoa se oferecendo para fazer a sua caricatura, e aí desenho que ele pega os traços da pessoa, de uma pessoa, e faz ficar engraçado, né? Se destacar mais. Se você tem a orelha um pouquinho mais avantajada, ele coloca uma orelha bem grande. E é assim que ele procura fazer. Vou mostrar aqui uns exemplos para vocês aqui de caricatura. Olha lá. Quem conhece essa figura aí? É o Silvio Santos, né? Vamos tirar. Oi! E nós temos também. Então, caricatura não é o caso desse desenho, dessa imagem aqui. Então, esse texto, a caricatura, está fora. Charada. Bom, charada você lembra lá do filme do Batman, fazer uma charada é uma pergunta que foi um adivinho, uma coisa que você tenta adivinhar. Tem nada a ver com a situação aqui. Isso aqui também está fora. Cartoon. Bom, essa é a resposta correta. É um cartoon. Se eles quisessem complicar, eles teriam colocado aqui a letra cartoon e também a charge. A charge também é uma situação muito parecida com cartoon. Mesmo você estudando, você olhando as imagens, às vezes é uma situação que você não consegue nem distinguir se é uma charge ou um cartoon. A charge tem algumas particularidades que ela também costuma usar figuras conhecidas, costuma usar caricaturas para destacar, e ela pega situações mais genéricas e não tão específicas de uma pessoa aqui, uma situação engraçada de um desconhecido, mas ele pode estar falando, de repente, de uma situação, como é que se diz? Uma notícia nacional ou mundial, alguma coisa nesse sentido. Mas confesso a você que se eles quisessem complicar, eles poderiam ter colocado Shard ou Cartoon. Como eles não colocaram o Shard aqui como opções, ficou fácil de a gente achar que isso aqui era um Cartoon até por eliminação.
tá? Vou colocar aqui para vocês um outro cartoon. Olha lá. A professora pedindo: me deem o nome de um bicho bem conhecido que comece com a letra A. Aedes aegypti. E aí colocou. Né? Então, assim, é uma situação cotidiana, igual essa do carro, do automóvel, que a pessoa tá mexendo no celular, tá bom? E por último, tirinha. Aí esse aqui é uma sequência, é uma ação, é uma historinha com várias imagens seguidas. Então, tirinha não se resume só em uma imagem. A tirinha ela vai ter algumas sequências, né, de imagens. Então, temos aí esse exemplo aqui da Mafalda, né? Até o desenhista da Mafalda faleceu recentemente. E teve uma homenagem lá do Maurício de Souza para ele, argentino. E tem essa tirinha aqui dela que eu estou mostrando para vocês. Joia? Então a questão 7 seria um cartoon. E agora vamos responder a questão 8. Joia? Deixa eu tirar aqui o da frente. Vamos ver o que quer dizer a questão 8. Depreende-se do texto que o acidente retratado foi causado pela imperícia do condutor, foi porque ele foi imperito, ele não tem habilidade que aconteceu isso. O uso do aparelho celular ao volante no trânsito pode gerar prejuízos a outrem. A personagem principal sabe que comete infrações de trânsito, ele sabe, ele está percebendo que está cometendo infrações. Os condutores retratados sentem raiva pelo que acontece na cena. E o tumulto retratado deve-se ao fato de que há muitos carros em movimento na via. Bom, essa aqui é a mais errada, porque o tumulto não é porque tem muitos carros. Essa aqui a gente já pode tirar. Agora, os condutores sentem raiva? Sentem. Mas são todos? Aqui falou todos. Os condutores, todos estão sentindo raiva? Ele não falou que alguns condutores ou a maioria dos condutores. Ele falou os condutores. Então você tem que considerar todos. Esse aqui está bem alegre da vida, né? Então esse aqui também está fora. A personagem principal sabe que comete infrações? Ele está percebendo que está cometendo? Não, ele está todo distraído, não está percebendo. Então, errado. O uso do aparelho celular pode gerar prejuízo a outra? Sim, é o que está acontecendo aqui. Ele está usando o celular e está causando prejuízos a outros. Tem um fato aqui conhecido aqui em Brasília que aconteceu há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Situação bem triste. Uma mulher que estava em alta velocidade, estava ao celular, e aí ela não viu o motociclista e acabou atropelando e levando a óbito esse motociclista que estava, né, freando no quebra-mola com uma Harley Davidson, uma moto enorme. Não era possível dela não ver. Mas as câmeras filmaram ela com o celular um pouco antes de atropelar e aconteceu o acidente. Fato muito triste que aconteceu. E é isso que pode ocorrer, né? Causar prejuízos a outros. O acidente retratado foi causado pela imperícia? Não, ele não é imperito. Não quer dizer que ele é imperito e não sabe dirigir. É porque realmente ele está aqui numa situação de distração. Texto 2. Agora, para responder as questões de 9 até 15, temos outro texto. Novamente, um texto enorme, né? Começa na linha 1, termina na linha 49. Então, eu vou. Vocês apertam pause. Vamos fazer que nem a gente fez na primeira questão. Dá uma lida no texto. Depois, agora a parte final aqui. Ok? E até a linha 49. E agora vamos começar a resolver as questões. Questões 9 e 10. Com base nas informações veiculadas no texto 2, na verdade é o terceiro já, né? Teve aquele cartoon. É correto afirmar que o filósofo Rousseau
inspirou-se na expressão serviço público para escrever a obra ou contrato social. B. Não considerava como serviços públicos algumas atividades do Estado. C. Incluiu no conceito de serviço público as iniciativas privadas. D. Exprimiu um conceito de serviços públicos que inclui a garantia do atendimento de necessidades dos cidadãos. E. Não influenciou posteriores desdobramentos da expressão serviços públicos. Se a gente reparar lá no texto 2, assim, tem uma parte inicial aqui que fala bastante sobre o filósofo Rousseau. Aqui ele fala um pouquinho também, político Rousseau. E do desdobrar do texto, ele continua falando algumas coisas, mas não envolve muito mais, assim, de forma tão veemente a palavra o político, o conceito político de Rousseau, o filósofo Rousseau. Então, basicamente, nossa resposta ela vai se encontrar aqui, certo? E quando ele fala que inspirou-se na expressão serviço público para escrever a obra O Contrato Social, foi o contrário, né? Atribui-se ao filósofo Rousseau o uso originário da expressão serviço público. Em um texto da obra O Contrato Social, a expressão abrange qualquer atividade estatal e o faz com duas conotações. Então, questão A, ele não se inspirou. Na verdade, serviço público, o termo foi usado a primeira vez por ele, ele fala que é atividade estatal, serviço público. Não considerava como serviços públicos algumas atividades do Estado. Não. Na verdade, essa é uma parte do texto que ele deixou bem evidente. Em um texto da obra O Contrato Social, a expressão abrange qualquer atividade estatal. Então, isso aqui está bem destacado aqui, ó, qualquer atividade estatal, serviço público. Então, também está errado. Ninguém ficava de fora. Inclui no conceito de serviço público as iniciativas privadas. Também não. Não fala que iniciativa privada faz parte do serviço público. Se você ler o texto lá atentamente, ele cita até alguma hora aqui, aqui ó, trata-se de uma atividade estatal, não de uma atividade privada. Então ele fala justamente o contrário do que a questão estava querendo afirmar. Então, também está errado. Exprimiu um conceito de serviços públicos que inclui a garantia do atendimento de necessidades dos cidadãos. Aqui, a pessoa pode ficar em dúvida por causa do vocabulário. Se você não souber o significado da palavra exprimiu, que quer dizer manifestou, manifestou, exprimiu, manifestou. Um conceito de serviços públicos que inclui a garantia do atendimento de necessidades dos cidadãos. E é isso que fala aqui no texto, que são duas conotações. Atividades destinadas ao serviço público, pelas quais assegura ao cidadão a satisfação, uma necessidade sentida coletivamente, sem que cada um tenha de atendê-la pessoalmente, e de outra é concebido como uma atividade estatal que sucede ao serviço do rei, porque se operou uma substituição na titularidade da soberania. E é isso que ele fala. O primeiro conceito é justamente esse, né? Inclui a garantia do atendimento de necessidade dos cidadãos. Não influenciou posteriores desdobramentos da expressão serviços públicos? Influenciou. Na verdade, tem uma parte aí do texto também, ele fala que continuou, a partir daí continuou falando-se mais de serviço público, mas quem foi o primeiro foi o filósofo Rousseau, mas teve posteriores desdobramentos, sim. Nessa questão, letra correta, letra D. Questão 10. No texto 2,
vocábulo o em e ou faz com duas conotações refere-se à ideia anterior expressa pelo termo. Então vamos lá na linha 3 e 4. 3 e 4. E ou faz com duas conotações. De um lado, trata-se de atividades destinadas ao serviço público, isto é, ações pelas quais tal, continua. O contrato social, a expressão abrange qualquer atividade estatal e o faz com duas conotações. O que que ele faz com duas conotações? O que que tem dois sentidos? O que que você lendo o texto ficou dividido em dois, né? Com duas conotações. Ele está se referindo aqui quando ele fala e ou faz com duas conotações. O que? O Rousseau tem duas conotações, o contrato social. Então, se a gente olhar lá as questões, ó, Rousseau. O Rousseau tem duas conotações. Ele é o que é feito com duas conotações? O que tem duas conotações? É o serviço público? É o contrato social? Atribui-se? Ou abrange qualquer atividade estatal? Então, o que, que é feito? Alguma coisa é feita, tá? Então, e ou faz. Então, o que, que é feito? É um verbo, abrange. Uma coisa é feita, abrange qualquer atividade estatal. E esse abrangimento é feito com duas conotações. Por quê? Você está fazendo alguma coisa e ou faz. O que, que você está fazendo? Né? O que, que você tem feito aqui nesse texto? É o Rousseau? É o, né? Vamos lá de novo. Rousseau é o serviço público, é o contrato social, atribui-se. Atribui-se é uma ação. Poderia até pensar em atribui-se. Abrange é uma ação, é uma coisa que é feita. Bom? E aí, mas a gente fala assim, o que, que tem duas conotações? Ó? Tem as dicas aqui. Ó. De um lado, então qual que é o primeiro lado? Atividades destinadas ao serviço público. Isto é, ações pelas quais se assegura aos cidadãos a satisfação de uma necessidade sentida coletivamente, sem que cada um tenha de atendê-la pessoalmente. De outro, é concebida como atividade, de novo atividade. Então, quais são as duas conotações? Uma de atividade que é destinada ao serviço público e outra uma atividade que sucede ao serviço do rei. Então, as atividades são divididas em duas conotações. Atividades, uma e duas. E aí no texto, ele fala assim, ó, abrange qualquer atividade. Então, ele retoma o antecedente. Ele retoma quem? Abrange qualquer atividade estatal. Geralmente, quando você tem isso aqui, você retoma algo que está próximo, tá? O O está fazendo referência a aqui no texto, ó, logo atrás dele aqui, ó, qualquer atividade estatal abrange e aí matamos a questão. Tá bom, a dica é que depois se está falando de duas conotações, foi algo que foi dividido em dois e aí a gente viu que é atividade mesmo e aqui tem atividade. Questões 11 e 12. No texto, o verbo extravasar tem o mesmo sentido de. Essa questão eu respondi sem voltar no texto, sem ir lá na linha 12. Porque o que tem sentido de extravasar? O que é para você extravasar? Ah, eu vou extravasar as minhas mágoas, eu vou extravasar a minha felicidade. Você vai o quê? Extravasar é algo que lembra o quê? Ir além, né? Ir além. O que pode ser ter um significado de ir além? Veicular, transformar, deliberar, expressar-se. Vamos ver lá na linha 12, para não ficar nenhuma dúvida.
na França e nos países que sofreram sua influência, esse conceito político de Rousseau vai extravasar para o plano jurídico, ou seja, ele vai além e vai chegar ao plano jurídico. Ele vai extravasar, ele vai sair lá da política, né? A gente estava falando lá do Estado, para o plano político. Ele vai chegar ao plano jurídico, com as duas mesmas notas entrelaçadas, que por sinal permanecem válidas na configuração atual. Então, essa questão 10 aqui, 9, 10, questão 11 e 12, estender-se. É a única palavra aqui que tem o sentido de ir além. Passa para alguma coisa além daquilo que ela tinha sido criada. Veicular? Veicular é simplesmente transmitir. Transformar, eu estou modificando uma coisa em outra. Deliberar, né? Também não tem sentido de deliberação. Você não está deliberando algo com ninguém. Expressar-se. Também, ó, não pode ser, porque também tem veicular com sentido. E aí você tem que ver se cabe a palavra estender-se na frase. No caso aqui, ele nem chegou a falar de gramática, né? Então nem precisa verificar isso. Ele está falando qual o sentido que tem. Estender-se. Ok? No texto, vamos agora para a questão 12. No texto, a conjunção ademais introduz um trecho com sentido de quê? Novamente, a gente vem lá nas conjunções, a gente tem que saber qual o grupo de palavras que é determinada palavra, ademais, determinada conjunção. Ademais combina com o quê? Quais são as outras palavras que estão nesse grupo de ademais? Está lá no grupo das palavras conclusivas, adversativa, explicativa, aditivo ou condicional? Então vamos ler o texto lá, linha 19. Vamos ver qual sentido tem no texto, linha 19. Ademais, para a captação do conceito de serviço público, deve considerar ainda, ou seja, ainda tem que considerar isso. É uma coisa para captar, ademais, é uma coisa que você está o quê? Adicionando. Tá? Adicionando. Ademais, ou seja, eu estou querendo falar uma coisa a mais. Ademais. E vem justamente dessa expressão. Além disso, além do mais. Então, ademais também pode ser além disso, além do mais. Ou seja, também quero falar mais alguma coisa. Além do mais, é uma situação aditiva. E aí você tem que procurar palavras. E aí, no caso, ele está perguntando algo que esteja no mesmo. Qual grupo que pertence isso daqui? É o grupo aditivo. Ele não está concluindo, ele não está chegando numa conclusão. Então não é um portanto. Ali eu não posso chegar ali, portanto, né? Ou algo adversativo. Mas não é bem assim. Também não é um pois. Não é uma condição. Se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você tem que procurar palavras, jogar lá no texto outras conjunções para ver se cabem lá. Conclusivo, pois, adversativo, mais, explicativo, conclusivo, portanto, vou colocar aqui, portanto, explicativo, pois, condicional, caso, se, alguma coisa nesse sentido. Bom? Então, na verdade, o sentido mesmo é de adição. Questões 13 e 14. No terceiro parágrafo do texto, o termo que, em que apareceram com a Revolução Francesa, linhas 23 e 24, retoma. Vamos lá, linha 23 e 24. 3. Determinada concepção das relações entre Estado e sociedade e pela separação de suas distintas esferas de atuação, que apareceram com a Revolução Francesa. Gente, a dica aqui é o seguinte: estudem pronome relativo. Esse que, ele tem valor de pronome, é um pronome relativo. O pronome relativo, ele retoma
o antecedente. Ele pode ser substituído aqui, ó, por esferas de atuação. Eu posso cortar ele aqui e começar a frase. Esferas de atuação apareceram com a Revolução Francesa. A Revolução apareceram com a Revolução Francesa. Essas distintas esferas de atuação. As esferas de atuação que apareceram. Inclusive, aqui o apareceram concorda com esferas de atuação. Ok? Então, a dica é, estudem pronome relativo. O pronome relativo que, ele cai muito em prova. Dificilmente você vai ver uma prova do CESP que não caia o pronome relativo que. Ele retoma a um substantivo. Está aqui, ó, esferas de atuação. Né? Retoma a substantivos. E é isso. Não tem muita dúvida nessa questão. Você teria que realmente conhecer e estudar a parte do que relativo. Esferas de atuação. Relações, concepção e separação, fator histórico e surgimento, estado, sociedade. Nenhum desses aqui faz sentido se você colocar lá na segunda oração e colocar aqui, ó, que apareceram com a Revolução Francesa. Não foi isso que apareceu com a Revolução Francesa. Não foram as relações que apareceram, não foi a concepção e separação que apareceram. Foram as esferas de atuação. Questão 14. Essa questão 14 é a questão, assim, eu estou corrigindo essa prova com vocês, conforme eu falei. Pode ser que algumas questões que eu esteja corrigindo com vocês, até como a questão anterior mesmo, a questão número 13, eu não consiga me aprofundar e explicar todo o conceito do que é um pronome relativo, o que retoma o antecedente, explicar o porquê e citar vários exemplos, porque isso aí vocês vão conseguir realmente numa aula com o professor de português. Tá? Mas eu tento dar o caminho das pedras. Ó, estudem pronome relativo que vocês vão entender o porquê da resposta. Essa é uma questão que eu errei quando eu fiz ela na primeira vez. E aí depois eu fui atrás, saber por que eu tinha errado. E aí me aprofundei um pouco no assunto. E aí, realmente, eu vou explicar para vocês qual que é a resposta correta. Sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical do texto, a forma importava poderia ser substituída por. Quando eu li essa questão, importava. O que me importa? Aquilo que me interessa. Assim, eu já pensei sem olhar para o texto. Importava, procurei aqui interessava, e aí dei uma olhada rapidamente lá no texto, e aí eu vou olhar lá, olha, questão 14. É linha 32. Em segundo lugar, importava no antagonismo a existência de grupos intermediários que pudesse interpor-se entre o indivíduo e o Estado. Importava no antagonismo. Né? E a palavra importava, ela pode ter dois sentidos. Okay? Ela tem um sentido de acarretar e tem um sentido de interessar, acarretar, implicar. Então, ela realmente tem esses dois sentidos aqui. Ó. Ela tem o sentido de implicar e tem o sentido de implicar, que é a letra A, e tem o sentido de interessar. Implicar também poderia ser no sentido de acarretar. E o interessar, né, também. Agora, quando você quer dizer a palavra importava, e olha só, você tem que manter o sentido, não pode trocar o sentido. Aí você fala assim, não, mas eu acho que lá na frase ela tem um sentido de interessar, mas também tem que manter a correção gramatical. E quando você usa no sentido de implicar, acarretar, ele pede, a palavra importar pede a preposição em.
Quando você fala que importar tem o sentido de interessar, pede a preposição a. Interessa a quem? Implica em quê? Ou implica em quem, sei lá. Mas assim, pede a preposição em é que pede a preposição a. E aí você olha lá na questão, o que você vai ver? Vai olhar lá no texto. Perdi aqui falar. 32. 32. Importava no antagonismo. Então não importava ao antagonismo, não importava, importava no, ou seja, implicava nisso. Por quê? Aqui deu a dica, ó. É o em mais o. Então o significado de importava não é o significado de interessava, como eu pensei que era e acabei errando. Eu resolvi essa questão. É o sentido de implicava. Por quê? Porque implicava pede a preposição em. As demais questões impedia, promovia, estimulava, eu não achei que cabiam no texto essas três palavras. Eu entendi que não cabia impedia, por quê? Impedia, promovia, estimulava. Não estava impedindo nada, não estava promovendo nada, não estava estimulando nada. Mas eu achei que interessava. Poderia ser usado, mas aí ó, você tem que ver. E a que pede a preposição em é essa daqui. E mesmo assim, ó, outra coisa, para cada palavra aqui eu fiz o seguinte teste. Impedia, quem impede, impede algo. Não tem a preposição em. Essa aqui não serve. Quem promove, promove algo. Não tem a preposição em. Estimulava, quem estimula, estimula algo. Também não pede a preposição em. Então, se você tem que manter o sentido, coloca lá a palavra promovia, por exemplo, na linha 32. Em segundo lugar, promovia no antagonismo? Não cabe. Promovia o antagonismo. Se não tivesse um N, tudo bem. Mas pede um objeto direto e não um objeto indireto. Entendeu? Então, essas aqui, você também pode matar aqui, ó. Porque se você pegar simplesmente e colocar esse verbo lá, gramaticalmente vai estar errado. Assim como eu fiz com a palavra interessava, e errei, porque na verdade, se eu colocar gramaticalmente vai ficar incorreto, porque no sentido de interessar, eu precisaria usar a preposição a. Interessava a. Okay? Então, o importava tinha que estar com a, e não com em. E como ele estava com em, ele estava no sentido de interessado. Então, inversa aí o pensamento. Questão 15. Muito boa essa questão 14. Questão 15. De acordo com o texto, o motivo que levou o Estado a assumir tarefas antes não consideradas estatais foi: por que que o Estado, né, ele ficou motivado a assumir essas tarefas? E aí isso aqui está bem claro no texto. Isso aqui é uma questão que está praticamente com as mesmas palavras, então não achei muita dificuldade porque você não tem que ficar deduzindo muita coisa. Ele fala isso daqui. Ficando o indivíduo politicamente só diante do Estado, este quem? O Estado se viu progressivamente obrigado a assumir como próprias algumas tarefas que até então não tinham sido consideradas estatais. Então o indivíduo ficou politicamente só, né? E aí o que tem lá na resposta? O desamparo político dos indivíduos diante do Estado. Ele ficou desamparado. O indivíduo ficou desamparado. Então, o Estado ele não resolveu assumir tarefas pela necessidade de afastar o Estado da sociedade? É louco. Ele não quer se afastar da sociedade. A pressão da igreja não foi por causa disso. Na verdade, ele estava perdendo espaço. Mas a igreja não estava. Ela tinha assumido o papel, fazendo atividades estatais, outras corporações também, mas não tinha essa pressão. Não fala isso no texto.
O desejo do povo de participar da política? Nada a ver. Agora, o desamparo está praticamente com as mesmas palavras no texto. E a necessidade de estabelecer intermediários entre o Estado e os indivíduos. Não, ele não quer intermediário. Na verdade, ele queria, de certa forma, acabar com os intermediários. Né? Estava sentindo que estava tendo um avanço nisso daqui. Então, letra correta, letra D. Fechamos aqui as 15 questões da prova. Vamos agora para o gabarito. Vamos lá. Como costumo fazer aqui no canal, após a correção, eu pego o gabarito do CESP, ainda estou com um gabarito oficial mais preliminar, e faço uma conferência das questões. Língua portuguesa começou aqui na questão 1 e acabou na questão 15. Okay? São essas aqui que a gente vai corrigir. 1 até 15. É uma prova que você vê padrão CESP, algumas questões um pouquinho complicadas, questões de vocabulário, temas recorrentes do CESP. E é sempre muito interessante você ver provas do CESP de múltipla escolha. Geralmente é só verdadeiro ou falso. Mas é um estilo próprio aí de questões de conteúdos do CESP. Questão 1 e 2. Questão 1, letra C. Questão 2, letra B. Questão 1, C. Questão 2, letra B. Questões 3 e 4. Letra A e letra A de novo. 3 e 4. A e A. 5 e 6. E 6, letra E e letra C. E, letra C. 7 e 8. Questão 7. Essa aqui que eu mostrei para vocês os cartoons, caricaturas. Letra D e letra B. D, letra B. 9 e 10. Letra D, letra E. D, letra E. Questões 11 e 12. 11 e 12. Letra E e letra D. Letra E, letra D. Questões 13 e 14. Letra A, letra A. Letra A, letra A. E por último, a questão que acabamos de fazer, questão de interpretação de texto, letra D. Letra D. Então fechamos aqui o conteúdo da prova, tá joia? E tenham em mente que é importante vocês terem seus professores, é importante vocês corrigirem suas provas, revisarem as matérias, mas é importante também vocês terem um momento só de vocês. Estudo é algo individual, você faz ali em silêncio, você pega o livro, você vê a dúvida, você fala assim, corrigimos uma questão aqui de quê? Pronome relativo. Então, é verdade, eu tenho que aprofundar mais em pronome relativo, eu vou atrás desse conteúdo. Professor, né, corrigiu comigo, o canal lá me mostrou questão de charges, falou que cartoon e charges são muito parecidos, deixa eu dar uma olhada na diferença. E aí você tem que aproveitar aproveitar esse momento de correção, as dicas que são passadas aqui no canal, para que você possa, né, aprofundar o estudo. Mas o estudo é você sozinho e eu procuro estudar com vocês aqui corrigindo as provas. Eu levo um bom tempo aqui preparando cada prova para correção, mas também tem o meu tempo que eu fico estudando ali sozinho, martelando, pegando outros conteúdos, uns que mais da minha área específica, né? Que eu já falei aqui no canal que eu sou da área de tecnologia. De qualquer forma, era isso. Obrigado, agradeço a participação de todos e deixar aqui obrigado a vocês. Fiquem novamente com a vinheta do canal e até a próxima.